Deus abençoe nós. Nós vamos já à leitura em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Senhor, nós sabemos que há um peso na Sua palavra. Cada palavra falada há um peso. E tudo isto o Senhor disse que aconteceria nos últimos dias. A qualidade dos homens, das mulheres, das igrejas. E estamos aqui vivendo exatamente neste dia, Senhor. Pedimos que o Senhor conceda-nos graça para falar Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradeçamos a Deus. A igreja está iludida. A maioria das pessoas gostam de viver de ilusão. Existe ilusão e realidade. E muitos gostam de ilusão. A ilusão é uma aparência. E o correto é a realidade. Dificilmente quer a realidade. Muitas vezes nós queremos a aparência do namoro, a aparência do casamento, mas ignoramos a realidade do namoro, a realidade do casamento, porque até a marcha nupcial ela ilude. E tantas coisas que ilude, a beleza ilude. Você vê casamento que era para durar por toda a eternidade e acabam logo
porque tudo foi feito de aparência, tudo de ilusão. Ele a iludiu e ela também o iludiu. Casamento feito com ilusões. E assim acontece com a fé de cada um. A pessoa não consegue ter uma realidade, uma religião verdadeira, real, e vive de aparência. Uma coisa que é terrível para a vida humana. Se cada um de nós falarmos que nós encontramos com Deus ali, e que Ele falou para nós, tem muita gente que crê. E aquilo, se você colocar diante do Urim, do Tumim, do Antigo e do Novo Testamento, você vai ver que não vai brilhar. A pessoa diz: o Espírito Santo falou comigo. E tudo foi uma ilusão. Não é realidade. O Espírito Santo, ele só fala no dia que ele está manifestado e no espaço de tempo que aquela mensagem surte efeito. Em cada tempo foi esse. O Espírito Santo falou por Pedro, mas depois o Espírito Santo falou por Paulo. E depois o Espírito Santo falou por Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e ultimamente o Espírito Santo falou por Branham. E quantas pessoas podiam dizer no dia de Branham: o Espírito Santo falou comigo? E era uma ilusão. O Espírito Santo não tinha falado, que o Espírito Santo estava falando através de Branham e eles não queriam ouvir. Então não seja enganada, não seja enganado. Tem coisas que a pessoa fala porque ela está sentindo, ela arrepiou, ela achou que aquilo é verdade. E não é. Eu volto, é como namoro, como casamento. Você acha que um tapinha de leve, o que te dá um tapinha de leve hoje, ele pode te dar um tapão depois. São pessoas que vivem enganadas com conversas, com lisonjas. Quando a pessoa fala de você o que você não merece, uma lisonja. Eu não sou aquilo. Por que está falando tanto bem de mim? Não mereço isso? É uma lisonja, é uma forma de te iludir. A lisonja te ilude. Quando você crê que é daquela forma, que é daquele jeito. Mas não tem ninguém melhor que você, sabe que você é. É isto que a gente precisa aprender. E não viver de ilusão do que os outros dizem para a gente. Mas a gente ter uma experiência verdadeira com Deus. Agora, Deus é a palavra, você procura Deus, você não vai achar. Deus é a palavra, o Espírito Santo é a palavra. Deus é um homem, o Espírito Santo é o homem. Deus não achou outro meio melhor. Se ele tivesse encontrado, ele tinha falado, mas ele não encontrou outro meio melhor senão através do homem para ele falar. É o que nós aprendemos com o irmão Branham. Então, se você acha que o seu sonho é real, talvez é uma ilusão que você tem. Tem muitos sonhadores na igreja. Vocês me desculpem, eu estou na igreja dos outros falando essas coisas, né? Mas tem muitos sonhadores na igreja. E eles estão iludidos. Se o seu sonho não combina com a mensagem da hora, ele nem de Deus é. Então você fica pensando em grandes coisas, em grandes sonhos. Você está sendo iludido através do seu próprio sonho. E tem gente que crê. Eu estou pregando agora, estou falando que é, mas tem gente que diz: mas eu creio no meu sonho. Então prossiga.
Se ele não combina com a palavra da hora, ele não é real, ele é ilusão. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer igreja que você for, se ela não tem a palavra da hora, ela é uma igreja iludida. E ela está procurando outros para ela iludir. E quando você toma o pastor para falar muito bem de você, talvez ele quer que você seja membro dele. Aí ele começa a te lisonjear. Falar muito bem para você ficar com ele. Então, daí nós, os pastores, temos que aprender muito disso. Porque muitos crentes são enganados porque eles gostam de lisonjas. Venham, você vai ser diácono aqui. Nem casado direito é. Como é que pode ser diácono? Venham, eu vou te fazer pastor. Nem casado direito é. Agora vocês me desculpem, porque vocês muitas vezes não creem na mensagem do profeta. Agora, eu creio no que o profeta pregou, eu sei que isto é real, isto é verdade, isso não é uma ilusão. E vocês que ainda ficam testando, dizem, mas por que eu não posso pregar porque o meu casamento não é aprovado? E por que o fulano pode pregar? É porque o fulano chegou primeiro que você. O fulano já chegou desse jeito, com o ministério. E você chegou sozinho, sem nada. Então não vai te iludir que você pode ser um pastor. Alguém pode te enganar e até fazer de você um obreiro, mas nem obreiro você é. Isso tem que estar dentro da pessoa. Eu sei que eles dizem, olha, eles querem ser sozinhos, o único. E cadê o quíntuplo de Efésios? Como se eles fizessem parte do quíntuplo. Eles querem fazer parte do quíntuplo, ou ser um profeta, um apóstolo, ou um evangelista, ou um pastor, ou um mestre. Eles querem fazer parte do quíntuplo quando o quíntuplo não está onde eles estão. Eles saem do quíntuplo dizendo que não temos o quíntuplo. Vocês estão entendendo? Efésios 4:11. Porque eles queriam fazer parte do quíntuplo e eles não têm como fazer. Muitas vezes o indivíduo, eu já disse isso, não ganhou nem a mulher dele, que é pastorear os outros. Primeiro ele tem que ganhar a mulher da gente. Viu quanto é duro ganhar? Você ganhou quando estava namorando, quer ver você ganhar ela agora depois de velho. Quando está namorando, a ilusão dela, sua, a ilusão de ótica. Estou olhando uma moça bonita, um rapaz elegante, e isso tudo é ilusão. É gente que está iludida, casando pelas vistas. Isso é ilusão, você tem que alcançar um casamento com realidade. Realidade. Também não quer dizer que você tem que casar com gente feia, né? Mas gente feia, não adianta querer casar com gente bonita. Você é feio, você, por favor, olhe no espelho. Na hora que a pessoa não olha no espelho e quer casar com gente bonita. Tem gente que quer igreja grande. Ele quer estar em igreja grande. É ilusão. A gente precisa ter realidade. Não estamos no tempo mais de viver de ilusão. Eu já disse para vocês, eu não chego aqui dizendo que o anjo me falou e eu encontrei com um anjo, porque eu vou mentir. Eu não consigo fazer essas coisas. E se eu mentisse, eu ia te iludir. E você diz, Deus falou mesmo que o senhor. Ele encontrou com o anjo mesmo. Então eu não encontrei com esses anjos que muitas vezes as pessoas encontram, uns anjos de asa. Eu não encontrei. Eu encontrei com a Bíblia, com a palavra. Eu encontrei com a verdade, com a revelação. Eu tenho realidade, sabe? Eu sei onde eu piso. Assim, firmeza, não em gelo fino.
Nós pisamos em rocha. Estamos seguros disso. Então não te iluda de querer grandes coisas, de ser grande coisa. Seja agradecido pelo que você é e pede a Deus: Senhor, se eu puder ser o tapete aqui nesta igreja, eu te agradeço. Se eu puder ser o tapete. Não, ele não quer ser o tapete, quer ser o ventilador. Eles não querem ser o tapete. Então, se você puder ver a sua condição, você não exigirá muito, você dará muito, não exigirá. Você tem que ver sua condição. Não estou falando financeira, não. Sua condição espiritual, sua vida. Você não vai exigir. Tem gente que quer exigir uma igreja quando eles não merecem ser igreja. Eles querem exigir pastor quando eles não merecem ser membro. Então não fica iludido, não te iluda. Olha, se eu dissesse para você que eu tive um encontro com os anjos que Abraão encontrou, que aqueles anjos apareceram para mim hoje, seria uma ilusão, porque o tempo desses anjos aparecer foi no tempo de William Branham. Ele não vai vir para mim. Ele vai falar: já cumpri meu papel, já fiz o que tinha que fazer. Mas é uma forma ilusória do pregador segurar o povo. Isso é triste. A igreja é iludida por promessas e não por realidade. E as pessoas estão crendo. Eles ficam firmes. Se eu chegar a ter dificuldade, que eu vou perder vocês, aí eu começo a ir para o mato. Perigoso até a cobra me picar. Eu não gosto de mato. Eu não sou do mato. Não adianta. O irmão Brana era do mato, mas eu não sou. O irmão Brana era de pescar, mas eu não sou. Agora, para dar uma de Brana, eu vou para o mato, a cobra vai me picar. Para eu vou mostrar uma de Brana, eu vou pôr um chapeuzinho preto e vou pescar. O peixe vai me comer. Não é eu que vou comer o peixe. É ilusão. As pessoas querem. Eu quero um pedacinho da gravata do irmão Brana. É ilusão. O que vai fazer a gravata do irmão Brana? Se a gravata do irmão Brana, um pedacinho da gravata dele, fizer qualquer outra coisa, você vai ter que dizer que faz. Porque não é a gravata. Você está precisando da vida que o William Brana viveu. Isso é que você precisa, não da gravata. Mas tem gente que é iludida. Eu tenho um chapéu preto. Eu também tenho, de vez em quando eu vou num lugar assim, o sol está quente, eu compro um chapéu preto. Aí você lembra do irmão Brana, né? Chapéu preto. É muito bom. Mas isso é forma de iludir os outros. O irmão Brana usou. Isso era do tempo dele. Não é para mim usar. Eu não tenho que copiar. Eu tenho que ter um ministério presente. Eu tenho que ter uma mensagem do dia. E não copiar uma mensagem ali atrás. Eu tenho que ter uma vida vivida hoje. Não apenas falar bem da vida de William Branham. E muitas vezes contamos testemunho da vida do irmão Branham. Fazemos a plateia chorar. Tem gente que sabe contar, faz a plateia chorar. Mas olha para si, para ver se a sua vida condiz com tudo que você contou. E os outros ouviram. Aquilo é uma negação, é uma ilusão. Você está passando ilusão para os outros. Não faça isso. Então, quando eu vi isto, eu vi uma ilusão. Quando eu vi o pregador muito bom, muito ungido, mas que teve um encontro, ele viu os mesmos anjos que Abraão viu. Que coisa, hein? Ele está vendo agora quando já aconteceu há 60 anos atrás. Está vendo agora. Você encontrou com ele agora?
Não é o tempo dele, gente. Eu acho que vocês devem entender. Vocês sabem que eu não sou contra esses pregadores ungidos. Não sou contra. Mas muitas vezes eles levam as pessoas à ilusão de que isso aconteceu com eles. E o povo fica agarrado neles e Deus já está fazendo outra coisa. Deus já não está mais com aqueles 3 anjos. Até os anjos morreram. Eles estão encontrando com os anjos depois que eles morreram. Eles estão encontrando com visão depois que a visão foi cumprida. Billy Graham, Oral Roberts, William Branham, tudo já veio na terra, até Elohim. E eles estão agora dizendo que eles encontraram, tiveram uma visão, isso apareceu para mim. E se eu falar, vocês vão crer. Mas é ilusão. Entende? Isso é para segurar o ministério, segurar a igreja. E não precisa, porque eu conheço que essas pessoas têm ministério. Não precisaria de uma palavra de ilusão para poder segurar um povo. Não precisa. Tem ministério para isso. Contudo, a gente chega a um ponto de fracasso que a gente não dá conta de segurar o povo com a realidade e tem que iludir o povo. Esse é o problema. Então vamos prestando atenção. Eu queria apenas ver algum significado, alguma coisa que pode me ajudar. Que a igreja está iludida com um profeta sem profecia. Ela se ilude. Eu sou profeta, mas cadê a profecia? Você é a mesma coisa. Eu sou pastor, cadê a igreja? Cadê os membros? Eu sou profeta, cadê a profecia? Foi falado de mim que eu sou um profeta, muito bem, mas cadê a profecia? Senão aquilo vai ficar só em ilusão. Falta o principal, falta a profecia. Se a pessoa tem a profecia, ela nem precisa dizer que é profeta. A profecia vindica aquele ministério. Mas dizer, eu sou pastor, eu não tenho membros. Eu não sou pastor. Pastor da minha casa, eu sou, e vocês todos, homens, são pastor da casa de vocês. Agora, quando se fala em pastor, em quíntuplo de Efésios 4:11, fala de um homem que tem um ministério. E como pode ser um pastor sem ter um ministério aprovado com gente? Agora, muitos de nós nos esquivamos em algumas palavras do irmão Branham. Se você tiver 5 pessoas, você já é um pastor. Pronto, aí o indivíduo faz de tudo, filho. Ele faz de tudo. Mas tem que pôr 5 para dentro. Porque eu tenho que ser pastor. E tem uns que luta, não ganha nem a mulher deles. Nem a mulher. Você sabe que é difícil ganhar os nossos filhos. Não fica com ilusão de que eu sou pastor. Eu sou pastor por graça. Eu que prego para vocês, eu mesmo não deveria nem pregar. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que reconhecer que nós não estamos pregando aqui porque nós somos alguma coisa. Nós estamos pregando pela graça de Deus. Deus tem aprovado a mensagem. E deixa eu te falar uma coisa mais forte, que o povo que crê na mensagem pode subir e quem prega pode ficar. O que é isso? Irmão Branham fala sobre isso. Então o pregador, ele tem que saber que não é só ensinar o caminho para os outros, ele tem que andar no caminho.
Ele não tem que pregar honestidade para os outros, ele tem que ser honesto. Ele não tem que combater o adultério nos outros, ele não deve praticar adultério. Então a igreja está iludida com profeta sem profecia. A igreja está iludida com pastor sem uma mensagem. Irmãos, se tem o quíntuplo, porque nós tomamos a mensagem daquele profeta, daquele quíntuplo. Você não tem uma mensagem por ser um pastor. Você é um pastor porque você está pregando uma mensagem que está dentro daquele quíntuplo. Como foi difícil para o povo durante as eras. Eles teriam que pregar a mensagem de Paulo, que foi profeta. Eles não podiam inventar uma mensagem. Tinham que pregar aquela mensagem, porque durante as eras não havia profetas. Só haviam pastores, evangelistas, e assim por diante. O quíntuplo não estava completo durante as eras. Esteve com Paulo, e depois Paulo partiu, o quíntuplo já não estava perfeito mais. Mas Deus trabalhou nesse quíntuplo, faltando uma pessoa, um ministério, faltando uma profecia. E quando falta uma profecia, você trabalha com a profecia anterior. Você usa da profecia anterior até que chega aquela do tempo que você vive. Mas você vive com aquela mensagem anterior. Ele é um profeta como Paulo, e nós seguimos Paulo até hoje. Mas depois veio Branham, e veio um profeta com profecia. Olha para você ver que isso é tão claro, que na mensagem do profeta, quando nos falar de Jesus, irmão Branham diz: eu não sou profeta. E ele tinha nascido profeta, porque lhe faltava a profecia. Não faltava sinais de cura, para ele não. Não faltava sinais na mão, para ele não. Faltava exatamente o sinal que o comprovasse naquele dia que ele era um profeta com uma profecia. E a profecia que tinha que cumprir sobre ele era Apocalipse 10, de 1 a 7. Aquilo tinha que descer sobre ele, cumprir, para não ficar iludido. Irmão Branham não era iludido, por isso ele não iludiu os outros. Ele tinha capacidade de dizer: não sou profeta. Um ano depois, ele já era profeta. E aí não precisava nem falar que ele era profeta. Se você ficar só naquela parte que ele diz: eu não sou profeta, você vai também ter uma mensagem ilusória, porque depois daquela veio a profecia, veio a revelação dos mistérios, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Veio a revelação que o fez profeta. O que ele pregou antes não o fez profeta. Ele era profeta por nascimento, mas não por ofício. Mas quando os selos foram revelados, ele era um profeta por ofício. Ele tinha uma profecia, ele tinha algo para entregar. E o que aconteceu? Nós viemos depois de Branham. O que nós tivemos que fazer? Tomar a mensagem de Pedro, tomar a mensagem de Paulo, e agora tomar também a mensagem de Branham. Se não tomássemos a mensagem de Branham, nós estaríamos iludidos. Falando em Pedro, falando em Jesus, falando em Paulo, porque Deus já veio e completou o quíntuplo no nosso tempo. Aí veio um profeta, 1963, veio um profeta, a manifestação da profecia apareceu, e aquilo vindicou o irmão Branham. Muita gente no ministério do irmão Branham crê que o irmão Branham foi evangelista e não profeta, e que ele vai ressuscitar para ser profeta. É outra ilusão. Eles estão iludidos, porque eles não viram
O irmão Branham não era profeta em 62 e já era em 63. E eles estão pregando até hoje que o irmão Branham ainda vai vir para ser profeta porque ele foi evangelista. E ele foi tudo naquele dia do ministério dele. Ele cumpriu. Em 63 ele já era um profeta vindicado pela própria Bíblia. Que o que me vindica e o que te vindica não é o que os outros falam, não é que alguém põe a mão na nossa cabeça. O que nos vindica é a palavra do dia. É aquela palavra manifestada naquele ministério. Aquilo é que comprova, aquilo é que mostra a realidade de Deus nesse dia. Amém? Então muitos estão enganados, iludidos com um pastor que não tem uma mensagem. Eu tenho que ter uma mensagem do profeta. Agora as pessoas, o que fazem os pregadores da mensagem? Eles não têm a mensagem do profeta. Eles têm a mensagem do evangelista. Eles têm a mensagem quando o irmão Branham não era profeta. É o que eles têm. Isso é ilusão. Porque o William Branham já foi profeta, e você ficou lá atrás e tem uma mensagem de um homem que foi evangelista porque você não entendeu quando ele foi profeta. A mensagem dele, ele mesmo esclarece, que não foi cura divina, não foi sinal nas mãos, mas foi a abertura da palavra. Aquilo foi o que vindicou o William Branham como profeta. Amém? Então agora os pregadores deveriam pregar, não é cura divina, os pregadores da mensagem. Não, eles deveriam pregar a mensagem profética, porque Deus já completou o quíntuplo e você precisa agora pregar, como pastor, você tem que pregar a mensagem do profeta, isto é, a mensagem revelada de 1963 a 65. Ver Deus manifestado ali, revelando os mistérios que esteve oculto por todos esses milênios e agora já foi feito esclarecido. Amém, amém. Bom, os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Então não te admires de alguém ter o dom de cantar e não ter eleição. Não te admires de alguém ter o dom de pregar bonito e não ser eleito. Não te admires de ter o dom de tocar, porque você tem que entender que esses dons você tem aí fora no mundo. Os bons cantores do mundo, aquilo é um dom dado por Deus. Eles estão usando no mundo, mas o dom é dado por Deus, sem arrependimento. Dá aquele dom e eles cantam. Aí o irmão Branham vem e diz, eles cantam como anjo e mentem como diabo. É isso que você tem que notar. Como Deus derrama seus dons sobre o povo, sobre a igreja. Então não te iluda porque você toca bem de que você é eleita, é eleito. Não me iludo porque eu prego a mensagem e os outros ficam gostando da mensagem de que eu sou eleito. Não é por ilusão, tem que ter vindicação, você tem que ter uma comprovação dentro da Bíblia de que você tem aquele ministério e que você está vivendo exatamente para semear uma mensagem de que você é um profeta e a profecia está mostrando isso para você e mostrando para o povo o que você é. Amém. Quando João aparecer, irmão Branham disse, o João do passado foi apóstolo, o João do passado foi profeta. Então, ele disse, isso aí quando o João aparecer, porque o João que comeu o livrinho, você não, mas quem comeu o livrinho foi o João lá de trás. Tudo bem, mas ele era apóstolo e ele era profeta. Ele comeu o livrinho e em parte ele não pôde escrever e depois só ele podia pregar. Ele não podia escrever, mas depois que o sétimo anjo foi vindicado profeta, aí João tinha que aparecer para poder pregar o que o profeta teve como vindicação ministerial. Amém? Vocês estão me entendendo, né? É muito simples esta matéria, é muito simples, mas
quando João aparecer, ele vai ter que pregar, não cura divina que o William Branham pregou. Ele não vai ter que curar ninguém. Ele não vai ter que ter sinais nas mãos, como o William Branham teve. Esses eram os sinais proféticos para o irmão Branham, completando o ministério de Cristo que ele fez aqui na terra e deixou uma parte para aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. São João 14:12. Ele não deixou isso para dois homens, para duas pessoas. É aquele. Não é aqueles. Não é Branham e o João, é Branham, aquele. Então ele teve um ministério que o vindicou. A revelação dos selos vindicou o ministério de irmão Branham. Irmão Branham ouviu Deus falar para ele isso. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Não era primeira e segunda. E todo mundo prega primeira e segunda. Por que não pregam a terceira? Porque não sabe da vindicação quando o homem que era evangelista passou a ser um profeta. Eles não sabem. Então estão iludidos. A igreja está iludida. O povo está iludido. Pregadores estão iludidos. Dá dó de ver as pessoas dizendo: o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo mandou pregar. Meu irmão, pergunta para uma mulher dessa daí que prega mais bonito que eu. Já ouviu essas mulheres pregar? Eu já pertenci à igreja de mulher pregadora, eu vim da cruzada. Moço, mulher pregava que é uma beleza. E até hoje tem mulher mas que prega mesmo. Mas não tem vindicação ministerial dentro da Bíblia. Onde que tem uma pregadora na Bíblia? Onde tem uma pastora na Bíblia? Onde tem uma bispa na Bíblia? Onde tem uma discípula na Bíblia? Então não tem vindicação. O que é aquilo? Ilusão. A igreja está iludida, a pregadora está iludida. Você diz, mas como prega ungido daquele jeito? Balaão também pregou ungido. Você não tem que admirar essas coisas e achar, não, mas não pode, tem que ser Deus. É ilusão. Deus não pode fazer uma coisa contrária à sua palavra. Se todo o corpo de crentes são edificados pelo quíntuplo de Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tem pastora, não tem mestra, não tem evangelista mulher, não tem apóstola. Não tem profeta mulher, ali é profeta. Ele está falando com um homem. As mulheres pregadoras não gostam. E se você tiver uma comichão na língua assim para pregar também, você não vai gostar de mim. E eu não estou muito preocupado com isso não. Certo? Eu tenho que pregar a verdade, o que é real e não uma ilusão. Você pode ver, onde tem mulheres pastoras, as igrejas são grandes. A mulherada vai tudo para lá. Onde tem, meu Deus do céu, onde tem pastores efeminados, está assim a igreja. Deles, uma família real, pela Bíblia, uma família real. Eles podem fazer o que eles quiserem, eu não estou nem aí, a vida deles. Eles escolhem fazer o que eles quiserem. Estou falando da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é diferente disto. É uma opção de escolha. A pessoa não nasce daquele jeito, não. Ela faz uma escolha. Ela pode até ter um jeitinho. Você diz que menino, ele tem um jeitinho. Mas se ele crescer, o pai e a mãe orientar ele, aí ele vai fazer a escolha. Ele vai vencer o jeitinho. Que o jeitinho é da natureza do dia, é o espírito do dia, que faz o homem parecer mulher e a mulher parecer macho. Não é fácil, não. Mas a gente fica vendo assim uma igreja cheia,
com o pastor desse jeito. O pastor, com a sua mulher, aquele homem. E a igreja, família, tradicional, biblicamente. Não é falar mal deles, não, família, tradicional. Como pode ficar assim, sendo que isso tudo está condenado por Deus? Efeminados, sodomitas, não entrarão no reino dos céus. Ladrões, mentirosos. E essa turma de gente que nós lemos aqui, ó. Para quando é isso, Pedro? Paulo, para os últimos dias. Sobrevirão o quê? Tempo gostoso? Tempos trabalhosos. Isso é homem querendo parecer mulher, mulher querendo parecer homem, querendo não, parece. Se você não olhar bem, você engana. Você fala, não é. É uma ilusão. Mas as pessoas estão se afundando nestas coisas. É como as pessoas pensam que se afundar nas drogas, então supera tudo aquele mal que os persegue. É só no momento, é uma ilusão. A hora que aquilo termina o efeito, você está outra vez caída. Tome uma coisa que você não vai se decepcionar. Tome a palavra, coma da palavra, se embriague com a palavra. A hora que você acordar, você acorda em paz. Mas olha aí, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Eles não medem o que falar. Eles falam que nós somos do diabo, e eu fico pensando assim, e se nós somos de Deus? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar decepcionado, não vai? Então ele tem uma mensagem iludida, ilusória, o que ele tem. Desobedientes a pais e mães. Isso é a qualidade de filhos dos últimos dias. Paulo falou que seria assim. Não poderiam os filhos melhorar de natureza, sabendo que está escrito na Bíblia uma vindicação negativa para um povo, para crianças, para adolescentes, para jovens, que são desobedientes a pais e mães. Não poderiam eles mudarem de vida? Dizer, não vou ser mais desobediente, vou fazer uma opção diferente agora, vou ser uma verdadeira filha, um verdadeiro filho. Ingratos. Você pode fazer o que você quiser para eles, você pode dar casa para eles, dar carro para eles, e dar gasolina para eles, você pode dar de tudo para eles, você pode dar roupa para eles, você pode botar uma dentadura na boca deles, você pode fazer eles ficar bonitos, você pode dar moto para eles. Ingratos. Isso é dos últimos dias. Profanos. Sem afeto natural. Quem não tem afeto natural é um animal. Sem afeto natural. Irreconciliáveis, e a gente quer reconciliá-los ainda. São irreconciliáveis. Caluniadores. Fala como lhe apraz, que a pessoa não deve aquilo. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmão Branham chegou aqui e diz: os bons são a noiva. Eles não têm amor pela noiva, pela mensagem do dia, pela vindicação de Deus no dia que a gente vive. Eles não têm amor, sem amor para com os bons. Traidores. Você tem que trabalhar com eles como Jesus trabalhava com Judas. Traidores. No ministério, no lar, no casamento. Traidores. Obstinados. Vou te falar, é muito forte. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles não são amigos de Deus. E Jesus ainda chamou Judas: a que vieste, amigo? E aqui Paulo ainda vai mais fundo e diz: eles não são amigos de Deus. E se Deus está em você, eles deveriam te amar, ser amigo seu. E tem uma coisa: se Deus está em mim, se Deus está em você, a nossa natureza é mudada.
Nós vamos mostrar para o mundo, além dessa fraqueza que nós temos humanamente, vamos mostrar o lado espiritual, que nós somos dominados por Deus, Ele que nos guia. Agora que chegou, tendo aparência de piedade. Aparência, ilusão. A ilusão é exatamente isso, aparência. É aparência, mas logo diz, mas negando a eficácia dela. Tem aparência. O irmão Branham diz que piedade é ser como Cristo. Eles têm aparência de ser como Cristo. E tem gente que faz até assim. E você, tem uma aparência de crente. Aí a mulher põe vestido comprido, cabelo comprido, aparência. O homem veste como homem, age como homem, fala como homem. Se você faz a coisa diferente, apenas aparência, ilusão, aparência. Por isso as pessoas, elas vão ao casamento e depois não aguentam até o fim. Vão no casamento por ilusão. Vocês têm que ir por fé, realidade, por base. Vocês têm orado e agora vocês vão, senão vocês vão ser decepcionados. Vão ser decepcionados. Isso é difícil, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias e carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Isto é mulheres, isso são igrejas. Quando fala em mulheres na Bíblia, você vê igrejas com aparência. Elas têm apenas aparência de piedade, aparência de Deus, mas nega a eficácia, nega a palavra, nega a realidade, nega a revelação. Quantas igrejas têm aparência de igreja de Deus e nega o batismo em nome do próprio Deus? Pega eles. A Bíblia está dizendo que é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus tem um nome, esse é Senhor Jesus Cristo. Deus é uma única pessoa, e esta é Senhor Jesus Cristo. Mas adianta você falar para eles? Eles vão dizer que você é unicista. Porque eles não entendem a palavra. O profeta pregou totalmente contrário ao que eles pregam. E ainda diz aqui, que aprendem sempre. Isso quer dizer, vai sempre na igreja, crente que sempre vai na igreja, que sempre ora, que sempre estuda, que sempre canta, e que sempre faz isso, sempre faz aquilo, e que coisa maravilhosa, que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. A verdade hoje é que você precisa e eu preciso, nós precisamos comer o livrinho. E come o livrinho para você ver, você não vai ser um crente de aparência, você vai ter um crente de essência, de realidade. As pessoas vão olhar para você e vão te admirar. Quantos são admirados? Não tem pastor perto, mas ninguém ilude aquela pessoa. Ela saiu da ilusão, ela creu na realidade, ela creu na palavra, ela fica sozinha, mas fica com Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Não vivemos de aparência. Não somos crentes porque pastor bate nas nossas costas. Não somos crentes porque pastor nos visita e come conosco. Não somos crentes porque pastor dá cestinha para nós. Nós somos por realidade. Não somos por ilusão. Aprendem sempre. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade.
Resistiram Moisés, resistiram Jesus, resistiram Pedro, resistiram Paulo, resistiram Brana, e eles vão resistir hoje também ao ministério que tem a vindicação, porque se há um profeta, ou se haverá um profeta, tem que haver uma vindicação. Se haverá um profeta, tem que haver uma profecia. E a Bíblia diz o que esse profeta vai fazer. Tem uma profecia, ele vai comer o livrinho e vai profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Irmãos, isso tem que acontecer. É uma realidade, é um ministério real. Não vivemos de aparência. Se não temos este livrinho, paremos de pregar. Se não temos essa unidade com a mensagem do dia, com a profecia do dia, vamos falar. A profecia do dia. Que falar em profeta é fácil, eu quero viver a profecia. Tem que ter profecia, e a profecia está dizendo na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, gente da mensagem, vocês são estudiosos da mensagem de Deus, do profeta, por que não estudam isso? Por que não vê? Deus vai fazer algo. O problema é se Deus fizer algo e nós passarmos por alto. Ele prometeu em fazer, ele disse, depois do ministério do sétimo anjo, ele disse: João, vai lá, toma o livrinho dele. Eu quero o Brandon, mas ele não tem mais livro. Eu quero as chaves do reino do céu, mas Jesus não tinha mais, já tinha dado para Pedro. Aí você, eu quero o livrinho, mas Brandon não tem mais, ele já morreu. Ele já pregou e já revelou o que ele tinha que cumprir. O ministério dele, a profecia de William Branham, era revelar. Ele já revelou. Então, João tem que ir ao anjo. Isto é, ele não vai na primeira e segunda etapa. João não tem nada a ver com a primeira e segunda etapa, com cura divina, com sinais nas mãos. Ele não tem nada a ver com isso. O que João tem a ver, vai ao anjo e toma o livrinho. O livrinho é 7 selos revelados, 7 trovões. Novo nome, vai, toma, porque eu proibi ele de falar, mas João vai, toma o livrinho. Então você tem que saber, você tem que ser flexível a isto, se você é filho de Deus. Deus está dando uma única oportunidade para nós nesse dia. Ao invés de pensarmos que somos pregadores, devemos parar de pregar. As pessoas acham que é uma grande coisa é sair pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho sem ser chamado. Pregar o Evangelho sem uma vindicação. Pregar o Evangelho com a mensagem antiga. Deus não respeitou os que creram em Moisés. Matou eles. Porque eles não puderam tomar a sequência da mensagem. Deus teve que matar Anás, Caifás, grandes homens do seu dia, porque não creram em Cristo. Deus teve que matar muitos no tempo de Brana, porque não viram a vindicação. Deus tinha um homem na terra. Então, o que eu quero me preparar é porque quando Deus tiver esse homem na terra comendo o livrinho, Senhor, dá-me a graça de comer o livrinho com ele. Dá-me a graça de me reunir com ele, de dar a mão para ele, porque essa mensagem vai vindicar este homem, esta profecia, quando ele estiver profetizando outra vez a povos, reis, nações e línguas. Outra vez o que Brana disse: a era terminou, o cordeiro saiu do trono. Agora não é mais graça, agora não é mais cordeiro, agora é leão. Deus tem novo nome. Pula e gritam. Tem que terminar. Pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Não preciso nem ler, né? Não conhece o novo nome. 283 e 284 do primeiro selo dessa tradução da voz de Deus. Gente, vamos tomar isso. Por que o povo está pulando e gritando e não recebe nada? William Branham falou que vocês não iam receber, que vocês iam só pular e gritar, mas não iam receber nada, porque não conhece o novo nome.
Foi William Branham que disse, leia a mensagem, primeiro selo 283 e 284, o início, para poder terminar o selo direitinho, para você ver, eles pulam, gritam e não recebem nada, isso é, não recebe o novo nome, não recebe a revelação dos trovões, e pulam e gritam, e diz, será revelado nos trovões. Agora, isso foi quando ele começou a pregar. Um ano depois, em 1964, ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, quer dizer, o novo nome estava lá. Jesus venceu e subiu com o novo nome. Oh, esses incrédulos da mensagem, esperando que novo nome fosse no céu. Olha os que Deus mudou nome, os que reis, faraós mudaram o nome, foi tudo aqui na terra. Tudo aqui, o próprio nome de Abraão foi mudado aqui na terra. E Abraão está apontando para nós, pai das nações. Agora é ligado em Brana, pai das nações. E como que você vai ficar apenas olhando lá atrás e não ver o acontecimento hoje da mensagem do profeta nesse dia? Toma isso para você, deixa a ilusão. A igreja está iludida, mas a esposa de Cristo não está iludida. Ela crê no que é real. A esposa de Cristo, ela está vendo o que está acontecendo. A mensagem, ela está comendo o livrinho. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos ter um refrigério na nossa alma através da sua palavra. Conceda graça a este povo para que todos nós possamos ser melhores cristãos. Ajuda-nos mais, Pai. Dê-nos mais sinceridade, dê-nos mais amor. Como o Senhor falou para o seu profeta, você precisa ser mais sincero. Deus, se o Senhor falou para William Branham, para o Osmar, muito mais o Senhor fala. O Senhor fala, você precisa ser mais sincero. E eu quero ser mais sincero, Pai. Eu quero ser mais honesto. Eu quero amar mais sua palavra e ver sua palavra manifestada no nosso meio, neste tempo, através destas pregações que são feitas por cada um que leva a mensagem nesse dia final, esta profecia. Por isso há o profeta, porque tem profecia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.